Olá, pessoal. Agora a gente vai para aula de matemática, tá? Eh, a gente está aprendendo sobre frações, então a gente vai continuar nessa linha. Agora a gente vai aprender a classificar os tipos de frações que existem. Vamos comigo, prestem atenção, acompanhem no livro didático. Os tipos de frações, isso está na página 118, tá? Então acompanhem lá no livro didático para vocês entenderem como funciona. Nesse slide eu coloquei as imagens do livro didático, então prestem atenção na explicação também. Existem as frações próprias. O que são frações próprias? Frações que são menores do que o inteiro, ou seja, o numerador, o número de cima, é menor do que o denominador, tá? Então, uma fração própria aqui, 1/4, tá? 1/4 é uma fração própria, tá? Então, isso, 1/4, é menor do que o waffle inteiro. Então, esse waffle, se for dividido em 4 partes, a gente retira uma parte, que é 1/4. Como a parte retirada é menor do que o waffle inteiro, então quer dizer que é uma fração própria. Fração própria são aquelas que representam quantidades menores do que o inteiro. Frações aparentes. Existem duas situações que o livro didático traz. As frações aparentes são as que representam números naturais. Então, a primeira opção de fração aparente são frações inteiras. O que é a fração inteira? É quando o numerador e o denominador têm o mesmo número, é a mesma quantidade. Então, tem uma cuca e um bolo de origem alemã. Ela foi dividida em 8 pedaços. Se esses 8 pedaços forem consumidos, então a gente pode dizer que a cuca foi consumida inteira. Então, 8 pedaços dos 8 pedaços que for cortado representa a fração 8/8, ou seja, um inteiro, uma unidade de cuca. Então, quando o numerador e o denominador são iguais, a fração representa um inteiro e é classificada como uma fração aparente, tá? A segunda situação, o Johnny fez 2 bolos ingleses e cortou cada um com 4 pedaços iguais. Se todos os pedaços forem consumidos, então podemos afirmar que foram consumidos 8 pedaços e cada bolo estava dividido em 4 partes, tá? Então ele fez 2 bolos, cortou os 2 bolos em 4 partes iguais, igual está na imagem. Se for consumido os 2 bolos, quer dizer que 8 pedaços foram consumidos. Vocês concordam comigo? Então, 8 pedaços consumidos sobre 4, que é o número que foi dividido o bolo, tá? Ou seja, 8 dividido por 4 dá 2. Então, 8/4 é o mesmo que 2 inteiros. Quando a divisão do número de cima, o numerador, pelo número de baixo é exata, quer dizer que é uma fração aparente, tá? Toda vez que a divisão do numerador pelo denominador der um número exato, a gente classifica como fração aparente, não esqueçam. O número inteiro é resultado da divisão e é equivalente à própria fração, tá? Então, outros exemplos aqui de fração aparente. 20 décimos. Se a gente dividir 20 sobre 10, se a gente dividir 20 por 10, dá 2. 30 terços. Se a gente dividir 30 por 3, dá 10. Então, é aparente. 49 sétimos. Se a gente dividir 49 por 7, dá 7, que é uma fração aparente, então. 200 por 200 dá 1. 125 avos. Se a gente dividir 100 por 25, dá 4. É um número inteiro, então é uma fração aparente, tá? Então, fração própria é menor do que o inteiro, o numerador é menor do que o denominador. Fração aparente, os dois números pode ser igual,
que significa que é um inteiro. Então, 8 sobre 8 é uma fração aparente. E nesse caso, o resultado da divisão do número de cima pelo de baixo dá um número inteiro, dá um número natural. Então, é uma fração aparente também, tá? As frações impróprias, como funciona? Então, representam uma quantidade maior que o inteiro, mas não é natural, tá? Essa é a diferença da aparente para a imprópria. Foram feitos 2 assadeiras de brownie e foram cortados em 9 pedaços. Então, o denominador tem que ser 9. Aqui sobraram esses pedaços de brownie. Então, sobraram 9 aqui e mais 7 aqui. Isso quer dizer que sobraram 16 nonos de brownie. Ou seja, sobrou uma assadeira inteira, um inteiro, e mais 7 nonos de brownie, tá? Um inteiro e 7 nonos, ou 16 nonos. As frações que representam as partes dos brownies que sobraram são 16 nonos, ou 1 inteiro e 7 nonos. Frações impróprias são aquelas que representam quantidades maiores do que o inteiro e que não correspondem a uma quantidade inteira, ou seja, não dá um número natural, tá? Se a gente dividir 16 por 9, não vai dar um número natural, não vai dar um número inteiro. Se a gente dividir 7 por 9, também não. Então, as frações impróprias não vão resultar em um número inteiro. Sobre frações impróprias, temos que responder a pergunta 13 da página 121. Números mistos. A Vanderleia fez lá 3 mini tortas de maçã holandesa. Seus filhos gostam muito, o William e a Mia. Então, ela dividiu uma para o William e outra para a Mia. Sobrou uma, o que ela fez? Dividiu ao meio, igualmente, e deu metade para cada um. Então, isso quer dizer que o William ganhou uma torta inteira e mais meia. E a Mia ganhou uma torta inteira mais meia. Isso é o que a gente chama de números mistos em fração. O que é? Juntar o inteiro, pegar um inteiro, e mais uma partinha de algo, tá? Isso aparece muito em receitas. E vocês irão exercitar isso respondendo as questões da página 122, a 14 e a 15, e a questão da página 123, tá? Continuando, vocês têm outras atividades. No livro de exercícios complementares, vocês vão lá na página 70 e 71 e vão responder a questão 22, 23 e 24 sobre tudo isso que a gente falou, tá? Boa sorte, muitos beijos. Se precisarem, é só chamar no WhatsApp que a gente dá um jeito de pensar junto, tá?